Olá, hoje estou aqui mais uma vez no meu projeto Diálogos em Música, recebendo o meu grande amigo, professor Mário Marocchi. Atualmente leciona piano na ETA UFAL, em Alagoas, e ele tem uma trajetória muito bacana com o piano, com a música de câmara, e também teve uma trajetória muito bonita dentro da EMBAP, Escola de Música em Belas Artes do Paraná, Unespar. Mário Marocchi, seja bem-vindo, meu caro amigo. Obrigado, Rodrigo. Fala pra gente um pouco da tua trajetória, então, a partir da Belas Artes. Então, eu prestei vestibular na Belas Artes, para o curso de piano, por volta de 1998 para 1999. E foi interessante que quando eu prestei o vestibular na Belas, eu prestei a primeira vez o vestibular para a licenciatura em música. Eu estava estudando piano já com uma professora da Belas Artes, a Carmen Scheller, que eu até hoje considero ela como minha professora de piano. Carmen Célia Fregonese. A Carmen Scheller Fregonese, nossa querida professora da Belas. Minha professora, amiga, colega, enfim. Né? Então, enquanto estudava com ela, antes de entrar na Belas, a gente optou por eu entrar na licenciatura em música antes. Aí eu entrei na licenciatura em 98, e em 99 eu entrei no bacharelado em piano. Então, quando eu entrei na Belas, eu cursei simultaneamente a licenciatura em música e o bacharelado em piano. E a licenciatura, a música funcionava no período da noite e o bacharelado funcionava no período da tarde. Então, enquanto eu estudava lá na Belas, dava para justamente cursar os dois cursos, fazer os dois cursos ao mesmo tempo, né? Então, foi possível ter essas duas formações, que mais tarde foi importante para a minha carreira profissional, porque o curso de licenciatura ele é muito importante para a gente ter o diploma para atuar como professor, né, em escolas da rede pública, ensino fundamental e médio. E o bacharelado em piano é também uma formação importante que a gente aperfeiçoa no instrumento, né, e com isso também tem um curso superior na sua área, no seu instrumento, que é muito importante também. E aí eu me formei na Belas Artes em 2002, na licenciatura em música, que entrei em 98, e em 2003 no bacharelado em piano. E aí assim que eu terminei o bacharelado em piano, aí em 2004 também na Belas a gente começou o curso de pós-graduação. Ou foi 2005, não lembro, 2004, 2005. E aí quando a gente iniciou o curso de pós-graduação, aí depois de fazer pós-graduação em 2005, eu passei no mestrado em 2006 em Belo Horizonte, na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais. E aí terminei o curso de mestrado em piano em 2007, na UFMG também. E aí, depois que eu terminei o meu mestrado em 2007, eu retornei para Curitiba. Enquanto estava fazendo mestrado, eu estava morando lá em Belo Horizonte, então me formei aqui na Belas Artes, enquanto morava aqui em Curitiba, e depois eu fui morar em Belo Horizonte para cursar o mestrado, né? Então, quando me formei em 2007, eu retornei para Curitiba e aí eu comecei a trabalhar como professor de ensino fundamental e ensino médio, graças à formação que eu tive na licenciatura em música. Mas além de professor de ensino fundamental e médio, eu também já estava começando a estava dando as minhas primeiras aulas de piano e também começando a fazer os meus primeiros trabalhos em grupo, né, com saxofone, com outros instrumentos. E também estava fazendo algumas apresentações em restaurantes, né, algumas coisas assim, para também ter o trabalho, né? E aí, em 2010, eu prestei concurso para a Universidade Federal de Alagoas e estou lá até hoje. E o que você diria para a gente que hoje, no teu trabalho na Universidade Federal de Alagoas, que você pode fazer um link com as tuas vivências da EMBAP? Então, só para quem não conhece, quando o Mário fala Belas, é o nome carinhoso que a gente se refere à Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Então, quando ele fala Belas, quer dizer isso, EMBAP.
quais são os links que você pode estabelecer entre a tua prática hoje na UFAL, né, e as tuas vivências na Embap? Eu acho que o link principal que dá para fazer na Embap, na Belas, agora o Nespar, né, já que agora o Nespar, né, então o principal link que a gente pode fazer é em relação à nossa formação, né? Então a formação, minha formação como pianista na Belas Artes foi uma formação bem sólida, uma formação voltado ao piano erudito, com repertório de piano erudito, com vestibular semestral, com esse repertório, e aí linkar justamente, eu pude levar essa formação para as minhas aulas lá no UFAL. Então, eu sempre falo para os meus alunos lá da UFAL que a importância dos alunos, mesmo os alunos que não vão usar a formação deles de piano erudito lá em Maceió, na sua área profissional, mas que ele tenham esse conteúdo de um modo que essa formação também complemente a sua forma de executar o instrumento, a sua forma de entendimento, a sua forma de atuação profissional, né? Então essa formação é importante, de modo que o aluno justamente ele tenha essa capacidade de saber tocar o instrumento, digamos assim, de uma forma mais séria, né? Não que o popular não seja tão sério, mas a música, o ensino de conservatório, o ensino que a gente teve na Belas, que foi um ensino baseado nessa ideia mais de conservatório, ele é importante para esse tipo de execução profissional, em qualquer área, não só na área de piano erudito, mas em todas as áreas voltadas ao piano. Então, isso que eu levo lá para os alunos lá de Alagoas, essa importância deles terem essa prática, esse estudo desse repertório, né, para essa vivência deles lá. Então, tem uma coisa também, um link que eu quero estabelecer nesse nosso bate-papo, que é o seguinte: você trabalha diretamente com uma pessoa muito querida nossa, que é um grande amigo, um grande colega, o professor Kleber de Solis, que é o professor de saxofone e clarineta da UFAL, e vocês têm um trabalho muito bonito de duo, de música de câmara, de piano e saxofone. E eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre esta experiência na música de câmara com o saxofone, já que o meu projeto de extensão não é apenas para saxofonistas, mas ele visa também atender a demandas e questões dos meus alunos também, que são alunos de saxofone. Então eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desse teu trabalho com o professor Kleber. O meu trabalho com o Kleber, ele é um trabalho baseado justamente na exploração do repertório de piano e saxofone. Mas só que esse repertório não é necessariamente o repertório tradicional de piano e sax, mas também algumas transcrições de piano e outros instrumentos, né? Ou ainda mesmo até alguns arranjos de algumas para saxofone também, saxofone grupo, porque o Kleber também trabalha com o saxofone grupo lá, né? Sim, sim, muito então bem. Também é importante também o piano também justamente para fazer esse acompanhamento, né? Então fazer esse arranjo, né, de outras peças também para piano e sax, além também da gente divulgar também repertórios novos, né, de piano e sax. Inclusive tem até um amigo do Kleber lá de Natal que agora mesmo nesse final de semestre mandou uma música, né, para o Kleber, né, e a gente fez a edição da música para saxofone e piano. Então a gente vai fazer também a execução de repertório novo. Então tem o repertório tradicional de piano e saxofone, que é o repertório que é um repertório bem complexo para o pianista, né? Então a gente considera que para saxofone o repertório de piano e sax já é um dos repertórios assim mais complicados tecnicamente para a gente estudar, né? Mas é muito muito rico porque é música do século XX basicamente, então isso para a gente é importante, né? Então o repertório em si de piano e sax tradicional já é importante, difícil e bacana, interessante a gente fazer, mas além desse tem algumas transcrições que a gente faz, aí tem arranjos também, e também tem repertório novo, que a gente divulga também dos compositores novos. Então na verdade a gente explora assim o repertório para os dois instrumentos, né?
de um modo que o repertório seja divulgado também, apreciado, enfim. Bacana. Vou te fazer uma pergunta talvez um pouco difícil ou complicada para você responder, mas eu gostaria da tua visão. Você daria algum conselho para os jovens saxofonistas de como melhor trabalhar com um pianista? É difícil, eu sei que não é fácil. O conselho principal que eu dou para os saxofonistas, talvez, é diálogo, né? Porque quando você encontra um pianista, você começa, digamos assim, um relacionamento ali, um namoro ali, uma conversa, né? Então você tem uma relação de duas, uma relação de namoro, mais ou menos assim. Então é muito importante que você tenha esse diálogo com o pianista para você entender que o pianista, além do repertório do sax, tem o repertório dele. Então muitas vezes o pianista precisa estudar outras coisas além do que ele está acostumado. Então o repertório de sax, além de, como eu falei, né, um repertório do século XX, que os pianistas geralmente, não é que não gostam, mas eles têm a preferência por compositores do século XIX, que são compositores de piano solo, né? Então é um repertório que a gente não é acostumado por causa da maioria do repertório por causa de questões, digamos assim, de gosto mesmo, né, do pianista, né? Eu ia falar a maioria, mas não é século XX, a maioria do século XX, eu estava já viajando, né? Mas que a gente não tem esse costume de tocar muito, de tocar o repertório e dialogar com o saxofonista, qual é o tipo de trabalho que vocês vão fazer, né? Então, o que eu aconselho para os saxofonistas é chegar no pianista e perguntar assim: como é que está o teu tempo, o que você quer fazer, o que você acha da gente fazer um repertório assim, um repertório assado, um repertório de outro jeito, de um modo que vocês encontrem um ponto em comum que vocês consigam trabalhar, né, de uma forma constante, né? Então, porque no duo o importante é a constância, né? Você, né, tem duos que tem 1 ano, 2 anos de trabalho, então é importante que tenha essa constância de um modo que eu estou com o Kleber, quando o Kleber chegou lá em Maceió em 2014, em 2015 a gente já começou e está até hoje. Então são quase 8 anos aí. Quase 8 anos, né? E nesses 8 anos a gente para o tempo, depois volta, vai e volta, e fica trabalhando assim. Então esse diálogo é importante, essa relação de parceria, ela tem que estar bem assim estabelecida entre o saxofonista e o pianista. Legal. E assim, para a gente meio que já encerrando o nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse assim uma mensagem ou talvez algum conselho, não só para os saxofonistas, mas pianistas, saxofonistas, outros instrumentistas que estão visando entrar na graduação em música, né? Algum conselho, alguma ideia que você ilumine um pouco esses jovens que estão pensando em entrar na universidade para estudar música? O conselho principal é que a gente faz música porque a gente gosta, né? Então, o importante é a gente fazer o que a gente gosta, mas a gente tem que procurar aliar o que a gente gosta e com o que a gente precisa, né? E às vezes o que a gente precisa é viver do nosso trabalho. Então, quando você for procurar um curso de música, procure pensar em como aliar o que mais te dá prazer na hora de você tocar um instrumento ao que talvez poderia te dar mais prazer, só que além de tocar o instrumento, você tem um retorno financeiro, né? Com esse instrumento, pensar em ter um bom emprego, pensar em ter um bom ganho, porque isso é importante, né? Pensar sempre em desenvolver mais o seu trabalho, né? Sempre procurar conversar com o professor sobre como é que é o mercado de trabalho, para que você tenha um entendimento de como que o mercado de trabalho funciona no curso que você vai escolher, né? Então, o conselho que eu dou é esse: saber aliar o prazer de fazer o instrumento à necessidade que o instrumento exige para que você tenha um bom retorno financeiro, né? Então, isso é importante, né? E também aquela questão de escolher entre a licenciatura e o bacharelado. Isso, também a questão de escolher entre a licenciatura e o bacharelado, né? Para ter o diploma, para poder trabalhar. Então, isso também é importante. Mário, gostaria de deixar alguma mensagem final? Coisa Isso, assim? agora eu vou
Vou tossir aqui. Posso aí. Desculpa. Imagina. Aqui a gente não corta nada. E... É entrevista também. Entrevista. Mas, Mário, sim, só para te encerrar, quiser, fique à vontade para dar uma palavra, mas sim, eu queria te agradecer muito pela gentileza de vir aqui no meu estúdio em Piraquara, a gente trocar essa ideia, bater papo. Conversamos muito antes, na pré-entrevista, sobre justamente o mercado da música hoje em dia, como é que estão os cursos de graduação em música pelo Brasil, trocando essa ideia. Eu sempre gosto de falar com os meus colegas e amigos que são professores, né, pelo Brasil, que a gente encontra desafios, né, que são comuns também na nossa área de atuação. Tá? Então, basicamente, é isso. Te agradecer. Saúde. Obrigado. E então a gente encerra por aqui. Mas, Mário, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, Rodrigo. Valeu.